Fala galera, beleza? Eu vou começar a fazer aqui no perfil uma linha do tempo com os filmes de terror ao longo das décadas, começando já pelo primeiro filme de terror oficial de 1920, O Gabinete do Dr. Caligari. Nosso filme começa com o jovem Francis conversando com o amigo dele quando de repente uma mulher passa entre eles e ele fala que aquela é a prometida dele e que eles viveram coisas inesquecíveis e ele começa a contar a história da cidade natal dele. Tudo começa com uma feira que vai acontecer nessa cidade e a chegada do Dr. Caligari para se inscrever nessa feira com a atração dele que é um sonâmbulo. Porém, assim que o doutor anuncia publicamente sobre o sonâmbulo que ele vai apresentar na feira, acontece o primeiro assassinato na cidade. No dia seguinte, o Francis e um amigo dele, Alan, vão até a feira para ver o sonâmbulo que, segundo o doutor, estava dormindo há 23 anos e ia ser acordado ali naquele dia. Ele fala pro pessoal que o sonâmbulo tem todas as respostas de qualquer pergunta, tanto do passado quanto do futuro, e o Alan se anima e acaba perguntando para ele até quando ele vai sobreviver. E o sonâmbulo fala para ele que ele vai sobreviver apenas até o amanhecer. No caminho para casa, o Alan e o Francis encontram uma moça, que no caso é a Jane, que aparece lá no começo, e eles resolvem acompanhar ela até em casa. Depois disso, os dois conversam e descobrem que os dois se apaixonaram por ela e decidem que ela vai decidir com quem vai querer ficar, mas que os dois vão continuar sendo amigos. Porém, nessa mesma noite, o Alan é assassinado e no dia seguinte, o Francis recebe a notícia da morte do amigo e acaba se ligando que o sonâmbulo César tinha razão na profecia dele. Francis então passa a desconfiar do Dr. Caligari e do sonâmbulo César e vai até a polícia para pedir uma permissão para poder estar investigando eles. Naquela mesma noite, um homem é preso numa tentativa de assassinato e a cidade acredita que ele é o assassino misterioso. Enquanto isso, Francis vai até a casa do Caligari junto com as autoridades para tentar investigar se ele é responsável, mas eles acabam recebendo a notícia de que o assassino foi preso e que o caso está encerrado. Não satisfeito, Francis continua vigiando a casa do Caligari, e enquanto isso a Jane é atacada pelo César, que tenta matar ela, mas não consegue, e aí ele acaba sequestrando ela, levando para um campo, mas ele é perseguido pelo pessoal da casa que escuta o barulho, abandona ela e acaba fugindo sozinho, chega num ponto que volta a dormir ali mesmo no campo. Francis fica sabendo do ataque, vai até a Jane para descobrir o que aconteceu e ela conta que foi o César que tentou matar ela. E aí o Francis fala que não tem como porque ele estava vigiando o Caligari, ele estava vendo o César ali na casa dele. E aí ele acaba indo até o prisioneiro, né, que foi acusado como se fosse o assassino misterioso, para descobrir o que estava acontecendo, porque as coisas não estavam fazendo sentido. O prisioneiro revela para ele que na verdade ele não é o autor dos outros crimes, e o Francis então vai com a polícia até a casa do Caligari de novo para ver o que está acontecendo lá dentro, e quando eles entram, eles abrem a caixa onde o César fica, e na verdade ali tem um boneco, né, com a aparência do César, e o doutor aproveita a confusão para escapar dali e fugir, e o Francis vai atrás dele, e ele persegue ele até eles entrarem em um manicômio. Entrando no manicômio, o Francis vai até os funcionários e pergunta se eles conhecem algum Dr. Caligari que trabalha ali, e eles falam que não tem ninguém ali com esse nome, mas que o diretor acabou de chegar e se ele quisesse ir conversar com o diretor, ele poderia ir. E chegando na sala do diretor, ele vê que é o Dr. Caligari. O Francis acaba tendo um ataque e vai até os funcionários contar que na verdade o diretor é o Dr. Caligari. E os funcionários resolvem investigar a sala no momento em que o diretor não esteja. Eles encontram lá dentro um livro. E nesse livro falava sobre um místico de 1700 que era o Dr. Caligari, que usava um sonâmbulo para testar uma teoria se uma pessoa conseguiria ser um assassino enquanto dorme, mesmo não tendo essa característica acordada. Junto com o livro, eles encontram um diário do diretor, onde marca o dia em que um sonâmbulo chega até o manicômio e o diretor decide testar a teoria de que se ele conseguiria fazer o mesmo que o Dr. Caligari. E aí ele tem um surto e acaba assumindo a personalidade do doutor e o sonâmbulo a personalidade do César, que eram os personagens do livro. Enquanto eles estão lendo ali o diário, um homem entra e avisa que eles conseguiram encontrar o sonâmbulo caído no campo. Eles resolvem levar até o diretor o sonâmbulo. Quando o diretor encontra com ele, o diretor acaba tendo um surto, tenta atacar os funcionários e é preso numa camisa de força. E aí que a gente acredita que seja o plot, que na verdade o diretor era mais louco do que os próprios pacientes, mas ainda tem o plot final. E agora o final da história, que é um grande plot twist. A cena mostra que na verdade o Francis está contando essa história para o amigo dele no pátio do manicômio e que todos os que estão na história estão ali junto com ele. Ele na verdade é um paciente e quando ele vê o diretor ele tem um surto e ele acaba sendo preso. E aí o diretor fala que finalmente descobriu qual que é a loucura dele e já sabe como curar ele. Então toda a história não passou de uma alucinação na cabeça do Francis. Eu gosto bastante desse filme, eu acho muito legal a forma como eles fazem os cenários, a trilha sonora e o plot twist é maravilhoso.
É um filme preto e branco, um filme mudo de 1920, não é todo mundo que vai curtir, mas para quem gosta e quem quer conhecer as origens do terror, tá aí uma boa pedida. Até o próximo vídeo, pessoal, com o próximo filme.